No livro de Deuteronômio, capítulo 33, nós vamos ler os versículos 12 até o verso 17. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12 até o 17. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: bendito do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito, do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos, diante do Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, porque temos o privilégio de ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa alma, que se compadeça de nós, que nos ajude, Senhor Deus, e fale conosco, como orvalho que cai do céu na madrugada. Que o Senhor goteje abundantemente sobre a Tua igreja a palavra que traz vida e renovo e esperança ao Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Duas tribos particulares estão sendo tratadas aqui nesse texto, não é? Nós, mais uma vez, a divisão de todas as tribos, a de José é a mais extensa delas. Nós tivemos anteriormente a tribo que foi tratada, não é, de Judá, e agora a tribo de José. Mas associado a ela, nós temos a tribo de Benjamim, que está posto no verso 12. E dois pontos centrais são tratados aqui. Primeiro, a bênção de estar na presença de Deus. Segundo, a bênção, como está posto do verso 13 até o 17, a bênção de receber do Senhor a fonte de vida, de onde procede as bênçãos terrenas e as bênçãos espirituais. Então, no primeiro verso, no verso 12, nós vamos ter a bênção de habitar na casa de Deus, de habitar perto de Deus, de estar na presença de Deus. E a segunda bênção, a bênção de receber de Deus tanto aquilo que vem do céu como fonte de bênção terrena, como aquilo que vem para a alma como fonte de bênção eterna. É o que está posto na sequência dessas duas bênçãos particulares. O que é ponto importante para frisarmos, então, quando se fala da bênção de estar próximo de Deus, é que a bênção que é dada a Benjamim, ela difere, mais uma vez, um pouco do teor ou da ênfase dada em Gênesis 49, quando Jacó, pai de Benjamim, então abençoa o seu filho. Porque Benjamim aqui, irmãos, ele é descrito como um lobo que vingador, um lobo que feroz, é assim que ele é descrito. Já nessa maneira de escrever, Moisés descreve ele como aquele que é abençoado graciosamente por Deus.
Enquanto que em Gênesis 49, Jacó diz que ele é um lobo que parte para a guerra, aqui Moisés vai dizer que ele é alvo da bênção e da misericórdia da parte de Deus. Mas qual é exatamente, né, a razão dessa bênção, segundo o texto? Primeiro importante aqui, irmãos, é que há uma relação íntima com seu pai Jacó, né? Há uma relação íntima entre Benjamim e Jacó. Você lembra quando lá em Gênesis 42, verso 4, verso 38 e verso 44, queria que você abrisse a Bíblia comigo, rapidamente. Gênesis capítulo 42, quando descreve a história dele, né? É importante relembrarmos esse detalhe. Gênesis 42, verso 4, diz assim a palavra de Deus: a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Verso 38 do mesmo capítulo, veja lá, Gênesis 42, verso 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto e ele ficou só. E se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cães com tristeza à sepultura. Era um filho amado, e assim como Jacó imaginava que havia perdido José, Benjamim era o último filho, e ele temia perdê-lo também. Era um filho chegado, amado por ele. É interessante que o nome Benjamim, né, Ben-Yamim, em hebraico, significa filho da minha mão direita. É o filho amado, essa é a expressão hebraica, o filho da minha mão direita. É o filho da mão direita, literalmente, o significado é exatamente esse, amado. Ele é o amado de Deus. Isso significa alguém que tem um cuidado especial e tem um relacionamento especial, não apenas com Jacó, mas com o próprio Deus. Com o próprio Deus. E Benjamim pode descansar seguro, irmãos, em Yahvé, porque ele é a proteção contra todas as ameaças. Volte comigo no Deuteronômio 33, verso 12, ele diz assim: de Benjamim disse, o amado do Senhor, o filho da minha mão direita, Benjamim, o amado do Senhor, habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Ele descansará nos seus braços. Ele vai descansar nos braços do Senhor. Que coisa interessante é notar a figura utilizada. Por que Benjamim é tão importante nesse contexto aqui, irmãos? Por que é tão importante? Nós vamos apenas entender a relação dessa proximidade. Lembre-se que para Jacó ele era o amado. E por que para Deus ele está tão próximo de Deus aqui? A razão era porque na distribuição da terra, das tribos de Israel, você vai encontrar isso lá em Josué capítulo 19, não é? Mas na distribuição da terra, você vai perceber literalmente que ele está exatamente no limite das tribos. E ele é colocado ali para descrever que o templo, o Monte Moriá, pertencia à terra onde estava a tribo de Benjamim. O monte onde o santuário estava, era exatamente pertencia à tribo de Benjamim. Ele era amado de Jacó e era amado do Senhor. Ele era amado de Jacó e amado do Senhor. A razão, a proximidade do santuário, o lugar onde Deus habitava. Quem são os que de fato são abençoados por Deus, irmãos? Aqueles que são amados do Senhor. Essa é a grande expressão. Todo aquele que é amado do Senhor é abençoado por Ele, é protegido por Ele, é guardado por Ele. Lembre-se, Paulo escrevendo aos Filipenses diz, eu sou da tribo de Benjamim. Paulo era da própria tribo de Benjamim, lá em Filipenses ele vai descrever isso. É assegurado a Benjamim a proteção, que ele habitaria seguro na presença de Deus. O templo no qual Deus habitaria
seria edificado exatamente nos limites dessa tribo. A cidade onde caiu o santuário pertencia à tribo dele. E embora Sião, a cidade de Davi, é dito a pertencer a Judá, entretanto, o Monte Moriá, onde o templo foi construído, pertencia a Benjamim. Judá é onde a tribo de Davi, mas o Monte Moriá, onde o templo foi construído, pertence a Benjamim. Daí a razão pelo qual ele fala da proximidade, do estar perto, do ser abençoado por ele. Deus então diz: eu habito entre os seus ombros. A linguagem como está traduzido no texto hebraico: eu habito entre os seus ombros. Por quê, irmãos? Porque o templo estava exatamente entre eles. Entenda isso. A cabeça, não é? A cabeça do homem está entre os ombros. Entre as duas tribos está o santuário do Senhor. O monte está ali, ele é colocado no meio, o monte é colocado no meio. E essa expressão, ele está entre os seus ombros. O cabeça, literalmente o cabeça. Veja como é interessante notar. Aquele que é amado do Senhor é protegido por ele. E o que é protegido por ele, porque é amado por ele, está perto dele, está próximo dele, está cada dia mais, anda em comunhão com ele. Que coisa feliz, irmãos, é saber de que o templo está na nossa vizinhança. Não é? Interessante notar, era interessante que era ser um princípio dos reformadores, né? Os templos e uma escola, mas você tem ideia claramente na posteridade, após a reforma, esse conceito de que era melhor abrir igreja para fechar os bares. Onde o templo do Senhor está, a vizinhança é abençoada. Onde o povo adora a Deus naquele lugar, aquela região é abençoada pelo Senhor. Você volta para a Europa hoje e você vê os templos sendo vendidos para a construção de bares, é o caminho inverso. Você passa na cidade de Edimburgo, onde John Knox, pai da reforma da Escócia, não é? E o pai do presbiterianismo, pregou o evangelho, viu aquela cidade ser transformada. Você passa ali e o indivíduo e o guia turístico vai dizendo: esse salão, esse teatro, esse cinema, esse pub, esse bar, era uma igreja. Era uma igreja. Você vai percebendo como que onde o Senhor, onde o povo de Deus se encontra, onde a igreja está firmada, a segurança, a verdade, a bênção sobre aqueles que estão ali. E Benjamim era abençoado, porque estava entre os ombros. A casa de Deus pertencia à sua tribo, estava ali localizada onde aquela terra pertencia a Benjamim. Preste atenção nisso, irmãos. Benjamim então se mantém unido a Judá, no limite. Benjamim e Judá estão intimamente ligados. As duas grandes instituições. Sabe o que aconteceu lá no futuro, bem posterior? Quando Israel vai apostatar, quando eles vão adorar falsos deuses, somente a tribo de Judá e Benjamim vão se manter fiéis. Somente ela. Porque estavam próximos do Senhor. As outras 10 tribos apostataram. Os seus corações foram corruptos. E aí você vai entender, mesmo estando tão próximo de Deus, você pode ter o seu coração corrupto, se você não cuida dele. O Senhor vai dizer assim lá em Isaías no capítulo 1: eu não suporto mais ouvir as vossas orações. Quanto mais vocês multiplicam suas orações,
mas é ouvir o rosto de vocês, para não ouvi-los. Eu não suporto iniquidade associada com ajuntamento solene. Eu não suporto. Porque estar próximo de Deus é ser protegido de Deus, não apenas dos inimigos que vão tirar minha vida, mas que vão destruir minha alma. O pecado, a iniquidade. Mas infelizmente, Israel caiu, mas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram. O Reino Sul, naquele contexto que nós muito bem conhecemos, foram os que ficaram de pé. Todo o norte foi destruído, apenas Jerusalém ficou de pé. E onde o templo, posteriormente, até o Judá foi destruído, por causa do pecado. Nunca a presença de Deus significa apenas um aspecto físico, mas plena comunhão com Ele. Porque estar na presença de Deus é fugir do pecado. Andar na presença de Deus é andar em retidão e em santidade. Não basta simplesmente estarmos na presença dEle, na igreja, se não cuidamos do nosso coração e a iniquidade tem dominado a nossa vida. A mera proximidade do templo não os livrará do próprio Deus. Vocês só estão seguros do próprio Deus, porque o próprio Deus é a sua segurança. Se Ele se volta contra você, ninguém poderá livrá-lo. Ninguém poderá livrá-lo. A segunda grande bênção é a bênção de José. E essa bênção, ela invoca princípios que vão além do caráter da proximidade, eles vão agora ao caráter. Veja, no verso 16, ele traz menção àquilo que Deus fez, como se revelou a Moisés, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, no meio da sarça ardente. Veja, irmãos, por favor, no verso 16 ele diz: com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Veja, ele traz a menção da libertação que Deus trouxe ao povo de Israel do cativeiro egípcio, e mostra claramente que a bênção que eles recebem da parte de Deus é fruto da própria benevolência de Deus. Veja a expressão que ele utiliza no verso 16: e da benevolência daquele que apareceu na sarça. A bondade, a misericórdia daquele que se revelou na sarça. Quais são as bênçãos que estão postas aqui a José, irmãos? Primeiro, acompanhe comigo no verso 13, ele diz: de José disse: bendito do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus. Veja, e aí um refrão que se repete: com o que é mais excelente dos céus. Verso 14, com o que é mais excelente. No verso 15, com o que é mais excelente. O 16, com o que é mais excelente da terra. A bênção está posta: bendito do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente, com aquilo que é mais excelente, o que procede das mãos do Senhor. A bênção de José inclui seus dois filhos, Manassés e Efraim, certo? Literalmente, assim como em Gênesis 49, Jacó abençoa José, abençoando os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E o que é dito no verso 16? Que ele era separado, veja assim: com o que é mais excelente da sua terra, da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos, daquele que lhe apareceu, daquele que é descrito no texto,
separado dos seus irmãos. Aquele que foi separado dos seus irmãos, tirado dos seus irmãos. Por que a bênção sobre José aqui particularmente é tão importante? Porque agora nós vamos retomar a história à sua origem. Lembre-se, nós estamos às margens da terra prometida. Eles vão entrar na terra prometida em pouco tempo. No livro de Josué nós veremos isso. Entretanto, ele vai trazer à memória a criação e a redenção da sarça. Quando Deus primeiro falou com Moisés, ali ele vai lembrar que toda a bênção que eles receberam, desde a criação até a redenção, procede do mesmo Deus. Tudo o que eles têm vem das mãos exatamente do mesmo Deus. E aí ele descreve José como aquele que foi separado dos seus irmãos. Separado como, irmãos? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. E foi escolhido como príncipe por Deus. Você entende? Quando eles se separam dos seus irmãos, quando ele é separado, quando ele é vendido como escravo, como ele é abandonado pelos seus irmãos. Aí você imagina a história, você olhar para esse homem e ler a história dele, os traumas, foi abandonado, foi rejeitado, foi separado dos irmãos, os irmãos mais velhos que deveriam protegê-lo, deveriam cuidar dele, os irmãos mais velhos que deveriam ser aquele que o ama. Como é estranho, porque Caim, irmão mais velho de Abel, foi quem o matou. Foi quem o matou. Aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam proteger, são aqueles que destroem a alma e o coração. Só que em toda essa obra de destruição, Deus estava separando José para ser príncipe, para ser o primeiro-ministro do Egito. A bênção do Senhor, irmãos, é a bênção da providência, o Deus que guia os nossos passos. Quando você lê a sua história no momento, quando você vê o que está acontecendo no momento, e você olha para o que está acontecendo no momento, você pensa, acabou, destruiu. O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor pode fazer, e o que o Senhor fará, é a perspectiva certa daqueles que confiam na providência de Deus. O emprego perdido, um diagnóstico terrível de uma enfermidade, uma crise. O que Deus fará? O que Deus fará? Os filhos de Deus podem ter esperança que Ele fará o bem para o seu povo. Essa é a perspectiva. Ele foi separado dos seus irmãos. Ele foi feito governador do Egito. As bênçãos aqui que foram pedidas e oradas, imploradas por Moisés e foram profetizadas a ele, é descrita como o mais excelente. Ele pede a Deus o mais excelente para José. O que ele pede nos versos 13 a 16, irmãos? Perceba, vamos apenas só recapitular. Ele diz: bendito do Senhor seja a sua terra. E aqui ele está falando da bênção de onde ele vai habitar, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas. Ora, bendito do Senhor seja a sua terra. A primeira coisa importante é a bênção que vem sobre a terra dele, é a bênção de Deus. Bendito seja do Senhor a sua terra. E ele olha para a criação e diz: do Senhor vem todo o benefício. Qual benefício? Preste bem atenção aqui, irmãos. Ele diz: com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas. E ele está descrevendo aqui todo o processo de plantio e de produção e de colheita. Veja, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Perceba, todo o processo, aquilo que o orvalho, a chuva que vem do céu, a água que está debaixo da terra, a terra que produz. Deus te abençoe com o que é mais excelente dos montes antigos
e mais excelente dos outeiros eternos. Ele descreve o que é mais excelente das baixadas, onde tem água, dos lugares mais altos, onde os frutos são produzidos com mais excelência. Seja a bênção do Senhor sobre todo o processo da tua produção. Aí ele descreve do orvalho, a chuva, a água, o plantio, a produção. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. A bênção do Senhor sobre José parte do princípio claro que José precisava compreender mais do que ninguém, porque é isso que vai ser o grande problema de Israel no futuro. Lembrem-se, lá no livro de Amós, posteriormente você vai ouvir falar, quando essas tribos do norte, que é o caso de José, quando essas tribos do norte, elas vão adorar Baal por causa da fertilidade da terra, eles vão adorar os deuses para que produza riqueza para eles, enquanto que na bênção de Moisés está dito: o Senhor te abençoe, te bendiga com o mais excelente do orvalho da terra. Agora, isso, irmãos, não é simplesmente algo natural. Se isso procede de Deus, é necessário que aqueles que pertencem a Deus andem com Ele, porque o pecado e a iniquidade fará fechar o céu, fará endurecer os céus e não cairá gota de chuva sobre a terra. É isso que os profetas vão dizer. O Senhor vai fazer com que os céus se transformem em abóbodas de bronze, onde não cairá gotas de água. Porque o pecado, nós pensamos, nós vamos produzir, nós vamos enriquecer, nós vamos ter tanta coisa, mas nunca simplesmente pensando na beleza e na glória do processo que nós sabemos fazer, mas na certeza de que nós dependemos daquele que faz vir a chuva e faz crescer a semente e que faz produzir a riqueza. Se eu não depender de Deus, nada eu posso ter com alegria. Nada eu posso ter com alegria. O profeta Moisés aqui, e aqui o patriarca, vamos chamar assim, que está descrevendo as bênçãos, ele diz: o mais excelente de tudo isso seja colocado sobre vós. Então ele continua com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, 16, e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos, daquele que é separado dos seus irmãos, do príncipe entre seus irmãos. Veja como começa o verso 13: bendita do Senhor seja a sua terra. É do Senhor. O 16, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que benevolência, irmãos. Israel estava escravizado, cativo pelo Egito, trabalhando mais do que qualquer povo no Egito, sofrendo diante dos mestres que oprimiam o povo de Deus, pagavam salário injusto, tentaram matar os seus filhos. Deus se apresenta a Moisés na sarça. Aqui ele diz: a benevolência daquele que apareceu na sarça. O que faz vir a chuva é o que arranca o povo da escravidão. A benevolência de Deus não é apenas em tirá-los da escravidão, mas de sustentá-los com prosperidade e bênção. A benevolência daquele que apareceu na sarça. Aquele que disse lá atrás:
Tira a sandália dos pés, Moisés, porque a terra que você pisa é terra santa. Quem és tu? Eu sou o que sou. Vai e arranca o meu povo do Egito, com maravilhas e grande demonstração de poder. Mas eu vou dizer o que para o povo? Qual o teu nome? Eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Diga a eles, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Entende? Naquele contexto ele une tudo, as bênçãos de Jacó. O Deus que se apresenta na benevolência da sua misericórdia para tirá-los da escravidão, é o Deus que diz naquele contexto, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você vai ouvir essa mesma verdade lá em Lucas, no capítulo 20, irmãos. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia comigo e veja na linguagem do Evangelho de Lucas, quando ele utiliza essa mesma expressão. Lucas capítulo 20, a partir do verso 27, ele diz assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram por fim. Morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhe acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Entenda, aqui ele traz a gloriosa esperança para Israel. O Deus da benevolência se apresentou na sarça e diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo, ele é o Deus dos vivos. Ainda que vocês morram, vocês vão ressuscitar. A esperança estava estabelecida. A essa tribo lhe é dada a verdadeira esperança. A esse povo é dada a verdadeira esperança. A glória que está posta para essa tribo de José e seus filhos é que o Deus que se apresentou na sarça é o Deus que faz vir a chuva e o sol, e a plantação e o cultivo e a produção. É a da benevolência de Deus que vem tudo isso. Isso aponta também para uma realidade tão importante, irmãos. O fruto de uma riqueza, o fruto de um bem, o alcançar a glória nessa vida, é amargo, se não for por causa da benevolência, se você não tem a benevolência do Deus que se apresentou na sarça e te libertou da escravidão do pecado. Para aqueles que foram libertos da escravidão, até mesmo a pobreza é rica, a enfermidade é saúde, a tristeza é alegria, a dor é esperança. Até mesmo para esses, quando Deus que nós conhecemos se revelou a nós na sarça. No nosso caso, no período neotestamentário, essa esperança está sobre nós, porque enquanto lá Deus se revelou na sarça,
aqui ele se revelou na face de Jesus Cristo. De onde vem aquele que diz que é o pão da vida e que ele é a água que alguém beber nunca mais terá sede. É aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele é a fonte. E por causa dessa bênção, é dita também a ele, no último versículo de Deuteronômio 33, ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, tais os milhares de Manassés. A força que eles têm como um touro procede da benevolência do Deus que os libertou do cativeiro. Ele os sustenta com o melhor da terra. Essa é a força dos filhos de José. Eles são como um touro selvagem. Do Senhor vem a nossa força. Do Senhor vem a nossa força. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, sermos desafiados a andar em retidão diante do Senhor, a confiarmos no Deus da benevolência, da misericórdia, e buscarmos no Deus que nos tirou da escravidão a graça para praticarmos tudo aquilo que agrada ao Teu nome. Essa é a nossa oração. É do Senhor que vem a nossa força. E no nome do Senhor nós faremos proezas. Bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.